E para a quinta parte da nossa série Alocação Global, um processo de seleção eficiente, convidamos Marcos Sena, do time de Fund of Funds da Bradesco Asset Management. Marcos, obrigada pela presença. E eu gostaria que você começasse comentando um pouquinho sobre como é feito o processo de seleção de fundos globais da Bram. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Obrigado para todos pelo interesse, pelo espaço. Bom, o nosso processo ele é bastante extenso. Eu vou tentar resumir ele aqui em algumas poucas etapas, mas basicamente a gente começa por primeiro selecionando o universo. Então, o universo global ele é bastante amplo. Assim, se a gente tivesse que colocar alguns números entre 5 a 7 mil diferentes fundos que existem disponíveis hoje na indústria. Então, isso vai desde classes mais tradicionais de money market até uma classe de renda fixa, é, as classes líquidas alternativas até a parte bolsa, e bolsa tem um universo incrível, assim, você tem múltiplas geografias, setores, então o nosso começo ele é mais quantitativo, porque ele é muito amplo, então nós perderíamos muito tempo se não fosse dessa maneira. Então a nossa primeira etapa é um filtro que a gente já elimina por tamanho e por classe que a gente tem interessado em investir. Então, como essa oferta ela é bastante ampla em quantidade, então você tem vários microsetores dentro disso. Então você tem classes amplas de renda fixa, liquid alts e bolsa, e os seus subsetores, tal como a gente busca. Então nós nos dividimos aqui em setores que a gente tem interesse em procurar uma oferta, então a gente parte já primeiro definindo esse universo. Além disso, além dessa definição quantitativa, também existe outro meio que é o meio podemos colocar um meio mais qualitativo, que é o meio onde a gente conhece gestores em eventos, conferências, ou por recomendação de pares de mercado, ou por qualquer outro motivo que nós, porventura, venhamos a conhecer algum gestor. Esse é um dos meios que ele pode entrar também nessa nossa busca inicial para ter esse primeiro contato. Então, feito esse primeiro filtro de seleção do que a gente vai olhar, o que a gente olha em cada um deles, né? A primeira etapa é uma etapa quantitativa. É uma etapa que até se a gente tivesse que colocar, assim, ponderar os pesos do que mais vale na nossa nota final de avaliação, é o menor peso. Seria mais ou menos 30%. É 30-70. 30 quantitativo, 70 o quali. A parte quant, ela é muito importante. A gente faz o uso das ferramentas padrões de mercado, de retorno, desvio padrão, vol, tracking error, Sharpe, tudo isso que todo mundo ao longo do tempo vai aprendendo, além de ferramentas também proprietárias. Então a gente gosta bastante de olhar a consistência, como que está a aderência do mandato do gestor ao que ele se propõe. Mas como a gente brinca aqui, tudo isso que eu vou fazer, ele me diz o que aconteceu até agora. Então é da cota para ontem. Tudo o que aconteceu está descrito na cota do fundo. O que mais importa no processo de seleção é daqui para frente. O que que vai acontecer com o fundo? O que que vai acontecer com essa nossa opção de investimento? Então, para isso serve a parcela qualitativa, que é o que eu acabei comentando, que é a maior parte da nossa nota, inclusive, é a parte qualitativa. A gente divide entre, basicamente, gestora, pessoas e estratégia, com algumas subitens. Então, o que que a gente olha na parcela de gestora? A gente avalia de maneira qualitativa, seja por meio de entrevista, call, reuniões, a gente checa com pares de mercado, fala com profissionais que já saíram da gestora também, para avaliar se a gestora em si ela tem consistência com os seus termos de mercado, se a cultura corporativa é uma cultura saudável, se a estrutura do partnership é um partnership que vai, se partnership ele vai ser sustentável, se vinculada a uma instituição maior, seja uma seguradora ou um banco grande, se os incentivos estão propriamente alinhados, isso vai ditar muita coisa do que vai ser o ritmo para frente dessa gestora. Feito isso, a gente parte para a parte de pessoas. Então a gente olha o histórico do gestor, se eles já trabalharam juntos antes, o que eles fizeram, quais foram os seus principais erros, os principais acertos, se a história que ele nos conta é coerente com aquilo que de fato aconteceu. Nessa etapa a gente faz double check, a gente faz a gente liga para pessoas conhecidas, seja por indicação dele, ou seja por pessoas que nós conhecemos, que os conhecem, e acaba cruzando esses dados para saber se tudo que está sendo dito para de pé. Então é um trabalho quase que chega até certo ponto a ser até um pouco investigativo, além de misturar a parte de investimentos. E por último, a gente vê a estrutura do fundo em si. Se o fundo é coerente com os termos de mercado, se o quanto o fundo
a taxa do fundo faz sentido ou não, qual que é o processo de investimento do fundo, se ele sofreu alguma alteração ou não. Então, tudo isso é ponderado nessa parcela 2 da nota, então a parcela quantitativa, a parcela qualitativa. Aí sim a gente chega num resultado final, se aprovado ou não, e qual que é a nota desse tesouro. Dependendo da nota, ele vai ter uma relevância maior ou menor dentro da nossa prateleira aqui de opções dentro da Bradesco Asset. Interessante também você comentar toda essa parte qualitativa, porque às vezes muitas gestoras têm a tendência, né, em pensar de que números bastam, né? Então a gente vai muito além nessa questão também de como isso é comunicado para o mercado, de como isso é passado para quem vai selecionar, né, no final do dia, e realmente como se diferencia, porque como você disse, são muitas opções. Então, realmente tem que ter vários fatores para que leve a alguma diferenciação. De forma prática, como que isso é trazido para o Brasil através de vocês? Nós temos um grande benefício que é o benefício de olhar o mercado global. Então, eu até brinco com o pessoal aqui, quando a gente vai para conferência, faz parte do nosso dia a dia ir atrás desses gestores, seja por visita em loco, seja o evento da própria gestora, conferência que reúne alguns deles, e parece que não é brincadeira. A gente pega um avião aqui em Guarulhos, seja um Galeão, enfim, a gente entra no avião, chega lá, a gente viajou 20 anos para frente no tempo, em termos de mercado, indústria, padrão, viu o que vai acontecer aqui. Quando pega o avião, a gente volta para cá e fala assim, ó, vai acontecer isso, tá? Já tô te garantindo que essa é a tendência. Então tem muita tecnologia que está lá, que está chegando aqui, que a gente já viu isso em algum momento. Então acho que isso é muito benéfico para a nossa indústria, ter esse tipo de profissional que vai lá, entende o que está acontecendo, entende quais serão os meios que isso vai acontecer e traz. Não digo nem a novidade, porque hoje em dia o mundo é muito. Você tem pouca assimetria de informação com relação à ferramenta, mas para onde o mercado consumidor vai caminhar, a gente consegue ter acesso a isso. Então, essa questão de investimentos mais alternativos, com foco em alfa, foco em serviço, foco em acesso, já aconteceu lá fora, está acontecendo aqui, e o mesmo deve acontecer com relação à parcela do beta, que é a parcela de ETF, passivo, escala, baixo custo e volume alto. É como se a gente já enxergasse à frente do tempo o que aconteceu e traz para cá. E isso a gente consegue trazer também tecnologia de análise de fundo. Então, as nossas ferramentas de análise são ferramentas globais. A gente utiliza o padrão global da indústria. Então, as ferramentas, os terminais, os suportes, são todos esses que o mundo inteiro utiliza. A gente também utiliza aqui. Então, a gente não tem essa assimetria de acesso à informação que os analistas de fundos que estão, seja nos Estados Unidos, na Europa, também possuem. A gente parte de igual aqui para eles. Eu ia perguntar justamente isso. O fato de, às vezes, alocadores não terem acesso também ao mercado global na prática, de estarem lá em loco, mas de conseguirem analisar também daqui do Brasil de forma mais efetiva. E tirando essa parte qualitativa e quantitativa, né, que você já comentou, em questão de métricas mesmo, o que que vocês levam em Hum. consideração na hora de realmente escolher um fundo para trazer para a Bran? Alguns critérios de desempate. O que a gente mais favorece é a consistência e o drawdown menor. Porque a gente sabe que, além de ter uma curadoria de fundos, eu quero trazer uma boa experiência para o meu cliente de fundos. Então, ainda que eu tenha fundos que tenham retornos espetaculares, que possam dar números assim muito atrativos, muito melhores que o benchmark, quando o mercado tropeça, se ele tropeça mais, para mim é um ponto negativo, porque a gente sabe que no final do dia o cliente está muito preocupado com a cota dele muito no curto prazo. Ainda que todos nós aqui saibamos que a importância do longo prazo, da diversificação, todos esses fatores, o meu cliente final ele se preocupa muito com isso. Então, acho que talvez a métrica mais importante que a gente tem é uma volatilidade controlada e um drawdown mais controlado ainda. Então, é isso que a gente busca trazer de experiência. Eu prefiro gestores que pode ser que ele tenha um upside capture ratio menor que um, pode ser que quando o mercado suba 10, ele suba 8, não tem problema. Mas quando o mercado cai 10, se ele cair 3, para mim tá ótimo. Eu não quero que ele caia 12. Isso vai trazer uma má experiência para o nosso cliente e, consequentemente, nosso trabalho vai ser questionado. Então, acho que se eu tivesse que apontar uma métrica específica que a gente utiliza mais como desempate, é essa questão de consistência. E, Marcos, até para complementar isso, de um levantamento de fundos de destaque, aí mais para a parte realmente
quantitativo, vocês estavam em destaque nisso. Então, eu imagino, né, isso também é prova de que vocês têm esse processo mais cauteloso. Eu também gostaria de entender um pouquinho em questão de números internos. Então, quantos fundos vocês efetivamente têm? Vocês estão sempre em busca de novos ou tem uma certa limitação? Como que é um pouquinho disso? A nossa grade, se somar o Fundo of Funds completo, são mais ou menos 150 gestoras aprovadas. Dessas 150, são 50 offshore, 100 locais, comparando aqui no número arredondado. Essas 50 offshore trazem para a gente uma abrangência muito grande do que é o AUM da indústria. Então, ainda que eu tenha 50 gestoras aprovadas e existam 500, eu tenho mais ou menos metade do AUM da indústria endereçado nesses 50 nomes que a gente tem aprovado. Os 50 gestores aprovados são mais ou menos 150 fundos investidos, estaria aí uma média de 3 por gestora, um pouco mais, um pouco menos. Tem gestora que a gente gosta que um pouco mais focada, um pouco mais inchada, só faz uma classe específica, é uma boa alocação nossa, assim como gestoras maiores, ou conglomerados financeiros, onde a gente aprova 3, 4, 5, 6 fundos e fazem parte da nossa prateleira aqui. Recomendação especificamente, a gente tem uma carteira recomendada para clientes que gira ali em torno de 25 a 30 fundos, então essa é a nossa curadoria maior ali, mas a grade disponível é mais ampla, é na casa desses 150. E entender se vocês trazem sempre gestoras novas para o Brasil que não têm presença local ainda, ou se realmente já são com alguma presença, já estão de repente em outra plataforma, como que também essa questão de exclusividade que vocês levam em consideração para trazer alguma gestora para cá? Isso é importante, a gente faz um pouco dos dois. A gente sabe que é, esse business de exclusividade é algo tupiniquim, né? É uma coisa que nasceu aqui e talvez dificilmente a gente encontre isso lá fora, porque se você pensar pela ótica do gestor, não tem muito sentido para ele se amarrar com um player especificamente, ainda que ele tenha um sucesso de captação, ele vai estar jogando fora a maior fatia do mercado, que é todo o resto. Então, a gente acaba sendo mais cauteloso quando a gente quer fazer exclusividade. Assim, acho que foi um modelo que ao longo de entre 2020 e 2022 foi moda. Assim, muita gente optou por isso e acabou tendo alguns cases bem-sucedidos e a maioria foi mal-sucedido. Então a gente tem mais cautela com isso, mas a gente procura ser inovador em termos de não oferecer mais o mesmo. Obviamente vai ser inevitável você ter os players gigantes tão presentes em todas as plataformas, estão em todas as grades de oferta, mas hoje o perfil de fundo que a gente busca é o perfil de fundo que não vai depender da minha exclusividade para ele ter uma subsistência aqui no nosso mercado local, mas que o cliente não encontre com facilidade em outras plataformas. Então, a gente procura combinar um pouco disso. O modelo de exclusividade a gente dificilmente vai voltar a fazer. Perfeito. E depois, né, dessa conversa que a gente teve, a gente vai conseguir também mostrar na prática para quem está assistindo um pouquinho das plataformas que você comentou, para realmente conseguir mostrar na prática como que acontece essa seleção. Então, obrigada pela contribuição. Tenho certeza que isso vai ser muito valioso para quem seleciona fundos e ter um exemplo tão bom. Bradesco, né, nessa parte da Abram com a gente. Agradeço, Gabi, o convite e o interesse de todo Então, mundo. seguindo aqui tudo que o Marcos falou, eu vou tentar, na prática, dar alguns exemplos de como fazer esse universo de buscas. A gente já olhou que a base de dados é bem grande, mas a gente tem alguns filtros específicos para conseguir fazer isso. Então, quando eu venho nas buscas, a gente pode usar esses filtros para diminuir a lista de investimentos que a gente está olhando, porque são mais de 800 mil fundos, ETFs e ações pelo mundo. Então, aqui no Search, eu vou usar como exemplo a Global Broad Category, que ela vai listar basicamente renda fixa, renda variável, commodities, alternativo, money market, tem bastante gente olhando. Então, eu vou usar aqui como exemplo equity, tá? Então, a gente vai olhar o mundo inteiro que esteja fazendo equity. Quando a gente vem para a categoria global, a Global Broad é uma categoria mais resumida, e a categoria global, ela já tem mais detalhes, tá vendo? Ó? África, Ásia, Austrália, Canadá. Então, você vê mundo inteiro que está fazendo essa estratégia de investimento. Ó, emerging markets, Europa, global fazendo global,
Global fazendo Global Macro, Índia, Japão, então tem alguns grupos mais específicos. Eu vou colocar aqui esse Europa Equity Large Cap como exemplo. Domicile é bem usado também, então eu quero do mundo inteiro, eu quero equity no mundo inteiro, quero que seja Europa Equity Large Cap, mas eu não quero Europa toda, eu quero os fundos que nasceram em Luxemburgo. Então, são fundos de Luxemburgo que fazem Europa Equity, que fazem equity. Então, a gente consegue ir fazendo filtro atrás de filtro para ir diminuindo a quantidade de investimentos que a gente vai definitivamente olhar. Vou usar 5 estrelas. Então, estrela é a metodologia quantitativa da Morningstar. 5 estrelas são os 10% melhores de cada grupo. E Oldest Share Class é um dado que a gente filtra as classes, porque cada estratégia pode ter 15, 20 classes. A Oldest traz a principal. Então, a gente usa bastante a Oldest também para limpar essa repetição de share class. Veja que na base a gente tem 784 mil fundos, ETFs e ações. Nos meus filtros ficaram 61 fundos. Então, a gente pode filtrar por alocação. Às vezes, as pessoas usam muito os setores. Quero tecnologia maior que 80% de alocação. Quero healthcare maior que 90% de alocação. Fund size, quero fundos maior ou igual a tanto de fund size. São fundos grandes. UCITS, já tinha falado no episódio anterior, a gente consegue filtrar UCITS, yes or no, categorias, que são as principais, base currency, o pessoal usa bastante, né? Às vezes você quer Europa, mas você quer Europa em dólar. Então, todas as colunas de dados são filtráveis, tá? E aí a gente chega aqui numa lista, com base nos filtros que a gente acabou de escolher. Então, no episódio anterior, a gente viu lista por países, todos os fundos de determinados países. Aqui a gente está vendo todo mundo equity, todo mundo Europa, equity, large cap, e aqui as categorias Morningstar, que são a terceira opção, tá? Feita a nossa lista, eu vou criar um relatório com as medidas de risco e retorno que a gente quer calcular dessa lista. Então, como o Marcos bem colocou, a gente usa muito retorno, vol, Sharpe, excess return, relative return, tracking, trainer, regressões, Sortino, drawdown, eu coloquei aqui como exemplo. São 107 medidas de risco-retorno que a gente consegue calcular. Nesse exemplo, eu pedi em uma coluna, né? E aqui a gente começa a customizar o que a gente quer. Então, em uma coluna eu pedi ISIN, que eu quero um identificador na mão, pedi medalhas, qualitativo Morningstar, estrelas, quantitativo Morningstar. Eu pedi flow, lembra que eu mostrei o Asset Flows no último episódio? Aqui eu consigo ver o flow do fundo específico que eu estou olhando, não o flow do país inteiro ou da gestora inteira. Aqui é um dado bem legal que a gente consegue ter uma ideia se o fundo está aberto ou fechado para captação, porque não é verdade absoluta se o fundo está aberto ou fechado. Então, aqui a gente consegue ter uma interpretação se está recebendo dinheiro ou não. Eu pedi uma janela de 5 anos para calcular as medidas. Aqui, retorno, VaR, Sharpe, vol, drawdown, tá vendo? Eu pedi um monte de medida em 5 anos, em 3 anos, aqui em cima, e eu pedi 1 ano também. E ele te dá números, puramente cálculos. Na hora de escolher esse fundo, a gente consegue criar o que a gente chama de scorecard. Então, o score é o que para você é importante na hora de escolher o fundo. Então, nesse exemplo, eu fiz o score do retorno, da vol e do drawdown. Eu falei para ele, o retorno maior ou igual, o benchmark que eu escolhi está aprovado,
Então, ó, esse está aprovado em 5 anos, esse está aprovado em 5 anos, esse falhou em 5 anos, esse não existia em 5 anos, tá vendo? Mais para frente ele nasceu, ó, ele nasceu aqui em 3 anos, ó. Em 5 anos ele não existia, não tem dado. Eu falei para ele que a volatilidade menor ou igual à média do grupo também está aprovado. Então, ó, essa volatilidade está aprovada, essa volatilidade está aprovada, essa volatilidade não está aprovada. E eu falei que o drawdown também menor ou igual à média do grupo está aprovado. Isso em 5 anos, 3 anos e 1 ano. Tá? Então, eu tenho as medidas e eu tenho aprovados e reprovados. Disso aqui, cada aprovado ganhou 1 ponto. Também foi uma criação minha. Eu falei para ele que os aprovados valeriam 1 ponto. Se eu tenho 3 períodos e 3 medidas, os fundos 9 pontos são os melhores fundos. Ó. Esse fundo ele foi aprovado 6 vezes. Então, ele falhou em algum momento aqui. Quem foi aprovado em tudo tem que ter 9 pontos. Porque eu tenho aqui, ó, 3 períodos e 3 medidas. A soma de tudo dá 9. Ó, esse fundo foi aprovado em tudo que eu coloquei. Descendo aqui, ó. Esse fundo foi aprovado em tudo. Esse fundo foi aprovado em tudo, tá vendo? Então, dessa forma, é que a gente consegue chegar no quantitativo de aprovar e selecionar definitivamente os fundos. E aí, como o Marcos explicou, consegui meu fundo, eu fiz a minha lista, né? Fiz o meu universo de filtros. Eu aprovei um fundo quantitativamente, e aí eu venho aqui nele e vejo o qualitativo dele. Então, aquele primeiro relatório que eu mostrei no primeiro episódio, com estrelas, medalhas e globos, categorias e tudo mais, ele vem para cá também. Então, a gente escolheu o fundo 9 pontos e aí a gente olha no detalhe o qualitativo desse fundo. É um relatório aqui de 25 páginas, tem muita coisa para olhar, muito dado, explosão de carteira, style box que a gente viu, divisão por sectors, divisão por countries. Então, a ideia era mostrar um pouquinho na prática como que fazemos uma seleção de fundos.